Olá, povo abençoado da quarta região, Deus abençoe vocês. Bispo Bruno Roberto em mais um Quarta com Bispo. Essa que é a nossa última semana do mês de janeiro. Quando nós falamos assim, a última semana do mês de janeiro, dá aquela sensação estranha, né? De que o ano mal começou e a coisa já está caminhando de forma muito veloz. E é assim mesmo, por isso que a Bíblia fala que nós devemos pedir a Deus que nos ensine a contar os nossos dias de maneira que alcancemos nele corações sábios. Porque a sabedoria nos dá condições de fazermos as escolhas certas nos momentos críticos da nossa caminhada. Então nós precisamos de sabedoria. A inteligência é o desenvolvimento do intelecto, são as informações que você adquire e a forma como você de alguma forma vai se manobrando e vai se escorando e se equilibrando aí em meio às condições da sua mente. A sabedoria é o discernimento que Deus dá ao homem e à mulher para tomar as melhores decisões. Então, nessa correria que é a vida, já estamos chegando no final de janeiro do ano de 2025, que Deus nos dê sabedoria para dirigirmos os nossos dias nesse restante de ano, né? Nesses 11 meses que faltam. Um mês já está indo praticamente embora. Então que Deus te abençoe, esse é mais um Quarta com Bispo, esse tempo abençoado de Deus, esse tempo que Deus separou para nós. E como eu tenho falado, só se uma situação muito significativa ocorrer é que nós não teremos o Quarta com Bispo. Fora disso, chuva, sol, lua cheia, lua minguante, feriado, ano novo, Natal, estaremos aqui, férias, estaremos aqui. Tá bom? Nesses 2 anos, só 3 vezes nós não tivemos o Quarta com Bispo. Tirando isso, toda quarta-feira, 8 da noite, temos aqui o nosso ponto marcado para estarmos juntos ouvindo a palavra de Deus, compartilhando ênfases pastorais e colocando as nossas vidas diante de Deus. E também exercendo uma função evangelística, porque você pode, olha só como é que não vai doer nada, hein? Você pode clicar no botãozinho aí de compartilhar, pegar o link dessa transmissão e mandar para um número grande de amigos e amigas no WhatsApp, no Instagram, no Facebook. Você pode também ajudar muito que esse vídeo chegue a mais pessoas, somente, também não dói não, hein? Apertando no botãozinho aí que tem um joinha assim para cima, curtindo esse vídeo. Tem gente que fala assim, né, no YouTube, se você também não gostou, clica para baixo e tal, que mesmo assim você dá engajamento pro vídeo. Eu não vou falar isso, né, porque se você tá aqui, não é por causa do bispo, não é por causa da minha retórica ou da minha capacidade, você tá aqui para ouvir uma palavra de Deus. Então, palavra de Deus é sempre joinha, né, para cima. Então, tirando as brincadeiras aí, eu conto com você para curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com o maior número possível de pessoas. Nós estamos, como eu falei, nesse dia especial, que é o dia 29 de janeiro. Dia 29 de janeiro, estamos aqui cumprindo, quase concluindo o primeiro mês esse ano. Semana passada eu estive aqui também ministrando a vocês sobre parecer com Jesus. E hoje eu quero falar também sobre um tema muito importante que é o serviço, já que tem uma galera de férias voltando aí do descanso, iniciando esse tempo útil, né, do ano, a partir do início do mês de fevereiro, eu quero falar sobre serviço a Deus e quero usar o texto de 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Diz assim o texto, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. O texto diz assim: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Vou ler de novo, hein? Servi uns aos outros, cada um conforme o dom ou carisma que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Esse texto é fantástico porque ele, de uma forma muito sucinta e direta, diz o seguinte: todos nós devemos servir a Deus e às outras pessoas. Todos nós fomos chamados por Deus para cumprir uma missão. E essa missão não pode ser negligenciada. E Deus espera que a gente cumpra. Então cada um exerça o dom que recebeu para servir
as outras pessoas. E ainda tem gente nas nossas igrejas que batem no peito e diz o seguinte: não, eu estou aqui para servir a Deus e agradar só a Deus. Sim, você está até só para agradar a Deus, mas não está ali para servir exclusivamente a Deus. Porque, inevitavelmente, servindo a Deus, você tem que servir as pessoas e vice-versa. Quando você serve pessoas, cumprindo o princípio de Deus, você está servindo ao próprio Deus. Em certo momento, Jesus disse o seguinte: vocês me viram nus e me deram de vestir, vocês me viram com fome e me deram de comer, vocês me viram com sede e me deram de beber. Quando vocês me viram arrebentado, totalmente bagunçado, vocês foram lá e me levantaram, me restauraram. Aí os discípulos perguntaram: Senhor, nós nunca te vimos uma posição parecida com essa. Como é que o Senhor disse que nós fizemos isso por ti? E Jesus falou: todas as vezes que vocês fizerem isso a um dos pequeninos meus, todas as vezes que vocês fizerem isso a outras pessoas, vocês estão fazendo a mim. Então, servir a Deus é servir as pessoas, e servir as pessoas a partir de princípios de Deus, não é um mero filantropismo, é servir a Deus. Então, algumas coisas precisam ser compreendidas por nós quando nós falamos sobre serviço, sobre missão, sobre ministério dentro da igreja. Primeiro é que a gente precisa entender de uma vez por todas que serviço requer disponibilidade. Guarda isso, anota isso aí. Serviço requer disponibilidade. Estar disposto, estar disposta é um elemento básico para toda pessoa que quer servir a Deus, que quer servir no ministério, quer servir a pessoas. Você não pode dizer que é um servo, que é uma serva de Deus, se você não se apresenta disponível para isso. Aí alguém vai falar: mas bispo, isso aí é óbvio, né? Se eu quero servir, eu tenho que estar disponível. Sim, é até uma obviedade mesmo, mas a gente precisa entender que existem obstáculos à disponibilidade, existem impeditivos ao serviço. Um deles é o egocentrismo. O egocentrismo é quando eu coloco o meu eu, quando você coloca a sua pessoa como centro de tudo. É quando nós assumimos as coisas como prioritariamente nossas. Como prioridades em todo o tempo está o meu eu, está a centralidade no meu eu. Por isso é o egocentrismo. Isso acaba sugando o nosso tempo, torna a gente indisponível, porque é fato, toda vez que eu me coloco no centro, eu vou estar indisponível, porque eu vou estar sempre usando o meu tempo, todas as ferramentas à minha disposição, toda a minha energia, eu vou usar isso para servir a mim mesmo. Então nunca vou estar disponível. Um outro obstáculo à disponibilidade, além do egocentrismo, é o materialismo. O ter em detrimento do ser é o mal da pós-modernidade. As pessoas se preocupam muito mais em aparentar que elas têm alguma coisa e buscarem neuroticamente terem coisas do que serem. A personalidade, o caráter, a moralidade não estão em comparação, nunca no mesmo nível, no mesmo patamar de ter alguma coisa. Eu quero ter as coisas. E as pessoas utilizam o tempo e se desgastam de forma muito significativa numa busca neurótica pela realização a partir daquilo que elas têm. E se eu torno a minha vida uma busca neurótica para parecer ter alguma coisa ou ter alguma coisa em detrimento do ser, é claro que isso vai se tornar incompatível com o serviço, porque o servo, a serva de Deus, o homem e a mulher que andam com Deus, não se beneficiam em nada do que possam possuir. O grande prazer de quem anda com Deus é ter uma satisfação em participar da expansão do reino de Deus, dos seus diversos aspectos. Então, quando eu quero ver a expansão do reino avançando, se tornando cada vez mais abrangente, então eu não tenho mais aquela preocupação neurótica em ter ou aparentar ter em detrimento do ser. Então, o egocentrismo e o materialismo podem atrapalhar de forma significativa, severa, a nossa disponibilidade. Então, primeiro, serviço é disponibilidade, é estar disponível. E o seu ego e a sua busca em aparentar ter as coisas, ao invés de ser, podem atrapalhar demasiadamente isso.
Uma segunda coisa que a gente precisa entender sobre ministério, serviço, é que serviço é sempre resultado de gratidão. Quando nós reconhecemos, quando a gente reconhece, quando nós reconhecemos o que foi feito ao nosso favor, servir é uma retribuição quase que natural. Quando eu reconheço o que Deus fez por mim, quem Ele é na minha vida, o que Ele representa por mim, o que eu recebi da parte dele, ter recebido isso com gratidão, retribuir é uma mera naturalidade, uma coisa que acontece de forma muito recorrente e natural na minha vida. Muitos crentes não conseguem ser servos, e eu falo crentes entre aspas, muitas pessoas que têm até um apreço pelas coisas de Deus, não se sentem servos, não conseguem servir, porque não reconhecem o valor da gratidão, não reconhecem o valor daquilo que receberam e, por conseguinte, não agradecem. Um dos empecilhos à gratidão é o espírito de crítica e de comparação. Tem muita gente que não consegue ser grato porque vive com o espírito sob o manto da crítica e da comparação. Existem pessoas que só reclamam, vivem fazendo críticas, reclamando, está tudo muito errado, e vivem comparando também as coisas. Há muitos membros das nossas igrejas que não servem a Deus e as pessoas porque não conseguem reconhecer as coisas boas que aconteceram ou que estão acontecendo na igreja. Ainda que nós possamos ter olhos críticos para reconhecer coisas que podem melhorar, gente, não é correto falar que está tudo muito ruim, muito errado. Outro dia alguém conversando comigo disse assim, não, bispo, porque se aquela igreja, citando uma igreja, né, especificamente para mim, se aquela igreja continuar desse jeito, uma hora vai acabar. E eu conheço a caminhada da igreja que aquela pessoa estava mencionando para mim. E eu tive que repreender aquelas palavras. Eu falei, olha, tem igrejas aí que estão vivendo situações muito críticas. E se alguma coisa emergencialmente não for feita, elas podem vir a sucumbir em algum momento. Não como agência do reino de Deus, mas sucumbirem como uma instituição, como uma igreja local, como uma comunidade local que se perdeu. Mas se ela se mantiver como uma instituição do reino, uma agência do reino, nunca vai acabar. As portas do inferno nunca vão prevalecer contra um grupo, uma comunidade que se assume como uma agência do reino. Agora, se perder o foco no reino de Deus, no altar de Deus, pode sucumbir. Mas eu conheço a igreja local que aquela pessoa estava mencionando para mim. E eu falei para essa pessoa, olha, longe, está muito longe disso acontecer. Não é a igreja perfeita, tem muita coisa para ser corrigida, tem muita coisa que eu mesmo acho que pode ser corrigida, mas está muito longe de uma igreja que daqui a 1 ano, 2 anos vai acabar, né? Olha só o que tem sido feito de bom. E eu fui narrando para essa pessoa, elencando para essa pessoa uma porção de coisa boa que tem acontecido nessa determinada igreja. Só que é a velha história de Geazi, o discípulo ali do profeta Eliseu, que diante da perseguição do exército inimigo que foi subindo a montanha para persegui-lo e para perseguir Eliseu, ele não conseguiu enxergar que em um número maior de anjos estavam com eles, um número maior de anjos estava ali com ele, com Eliseu, do que o número de soldados inimigos. Ele não conseguiu enxergar isso. E dessa forma, isso comprometeu a maneira conforme ele se comportou. Tanto é que ele começou a se apavorar. A nossa igreja possui muita coisa que precisa ser corrigida. E eu sempre fui um crítico daquilo que eu acho. E me mantenho, mesmo na função de episcopo, né, do episcopado, como bispo, eu me mantenho crítico a uma porção de coisas. Por quê? Porque eu acho que nós podemos melhorar. Só que isso não significa que tudo na igreja está ruim, né? Pelo amor de Deus. Então, a pessoa que vive com espírito de crítica e de comparação, e geralmente a comparação é com aquilo que ela acha conveniente, ela nunca vai ter um espírito de gratidão. E quem não tem gratidão não consegue servir, porque a ingratidão faz você se sentir muito desconfortável naquele ambiente. E se você se sente desconfortável naquele ambiente, como é que você vai servir naquele ambiente de forma agradável? Nunca, nunca. Então, a ingratidão é um obstáculo
para o serviço. Por quê? Porque serviço é gratidão e um obstáculo para a ingratidão é a comparação e crítica. Uma última coisa que eu posso compartilhar com vocês, como princípio de serviço, é que não existe motivação para serviço sem fidelidade. Isso parece muito óbvio, mas é algo que a gente não pode perder de vista. Quando nós somos fiéis a Deus, nós nos comprometemos com as suas prioridades. E Deus sempre espera que nós sejamos mordomos da sua obra e daquilo que Ele nos deu para fazer. Ser fiel é ser íntimo. Ser íntimo é conhecer, é se envolver com as suas particularidades. E os mistérios de Deus são particularidades de Deus, bem como as pessoas e toda a carência à nossa volta. Tudo isso é parte de projetos de Deus que Ele só compartilha com quem é íntimo dele, com quem tem fidelidade na santidade com Ele. Então, ser fiel é assumir a responsabilidade do serviço. Há muita coisa para ser feita e Deus conta conosco. Então, não existe motivação para servir sem fidelidade. Por quê? Porque eu só assumo aquilo que é parte da vontade de Deus quando eu conheço essa vontade. E eu só conheço se eu for íntimo. Eu só sou íntimo se eu buscar. Tem gente que até tem muita boa vontade de fazer uma porção de coisas na igreja, mas faz aquilo que Deus não mandou, faz aquilo que às vezes Deus até mandou fazer, mas de forma diferente da qual Ele mandou fazer. Ou seja, perdão, gente. Opa, deixa eu beber um pouquinho d'água aqui. Perdão. Mães, uma live pode acontecer isso, né? Mães, sem conhecer profundidades das coisas de Deus, não avança. Então tem gente que até quer fazer as coisas de Deus, mas não conhecendo intimamente o que Deus quer que seja feito, vai atrapalhar. Vocês lembram do apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo teve que ser interrompido por Jesus no caminho para Damasco, onde Jesus falou para ele o seguinte: Paulo, por que você está me perseguindo? Por que você está me atrapalhando? E sabe por que Paulo estava atrapalhando? Porque ele queria servir e agradar a Deus, mas sem conhecer a revelação de Deus. Tempos depois, o mesmo Paulo, escrevendo à igreja dos Colossenses, ele diz o seguinte, lá em Colossenses 1:27, aquilo que estava oculto às gerações passadas não está mais oculto a nós, porque para nós já foi revelado. Cristo em nós é a esperança da glória. Então, ele perseguia Jesus porque ele não conhecia Jesus. Tanto é que o mesmo Paulo, certa vez, diz o seguinte: antes nós tínhamos conhecimento de Jesus apenas na carne, hoje nós o conhecemos intimamente. Então antes ele só sabia quem era Jesus pelo que falavam para ele, pelo que ele ouvia. E falavam para ele coisas ruins de Jesus, ele perseguia Jesus. Quando ele passou a conhecer intimamente Jesus, ele passou a servir Jesus e servir as pessoas da forma adequada. Então, serviço, para ter a motivação correta do serviço, você vai precisar de fidelidade a Deus. Fidelidade que é gerado com intimidade, intimidade que é gerado com busca. Para você servir, você vai precisar de disponibilidade. Para você servir, você vai precisar urgentemente de entender o princípio da gratidão. E sem essas coisas, nós podemos até ter muita boa vontade, amar a igreja, amar o pastor, a pastora, as pessoas, amar a história da igreja metodista, você sempre vai atrapalhar. Eu desejo que o ano de 2025, que para muitos está efetivamente começando por esses dias, né? Já que está acabando o primeiro mês, que é um mês geralmente de descanso, de férias, eu desejo que esse ano de 2025 seja um ano de muito serviço a Deus e às pessoas. E para isso, fique atento, porque o seu pastor e a sua pastora esse ano vai falar muito sobre capacitação para servirmos. Um tempo onde o seu pastor e a sua pastora vão usar para capacitar os membros da igreja de forma específica, a partir de um material para toda a região, para que nós possamos, em ministérios diversos, servirmos a muitas pessoas e agradarmos a Deus e cumprirmos com a vocação da igreja metodista, que é espalhar a santidade bíblica pela terra,
reformar a nação a partir da igreja. Deus abençoe você. Até a próxima quarta-feira, onde nós já estaremos, se Deus quiser, no mês de fevereiro, em mais um Quarta com Bispo. Curta, comente e compartilhe esse vídeo. Fique na paz.